Mufasa nunca morreu de verdade. A teoria diz que a queda no desfiladeiro não matou Mufasa, ela só separou ele do corpo que todo mundo via. Repare numa coisa, em nenhum momento o filme mostra o corpo dele depois da queda. A câmera corta direto para Simba, encontrando o pai já sem vida, mas sem nenhum ferimento visível, sem sangue, sem nada que prove que aquilo foi mesmo uma queda fatal daquela altura. Para a teoria, isso não é economia de roteiro, é uma pista. Outro ponto forte é a cena das nuvens. Quando Simba, já adulto, olha para o céu e vê o rosto do pai formado ali, Rafiki diz que ele vive dentro dele. Isso normalmente seria só uma frase poética, só que a teoria puxa esse fio até o final, quando toda a família de leões que já morreu aparece olhando lá de cima durante a cerimônia de Kiara. Não é uma aparição isolada, é um padrão que se repete em toda a trilogia. Os reis mortos continuam existindo em algum lugar acima do círculo da vida, observando, guiando, quase como se a morte ali não fosse um fim, fosse só uma mudança de camada. E tem a questão do próprio círculo da vida, que abre o primeiro filme. A ideia central contada pelos próprios personagens é que tudo se conecta, que a energia de quem morre alimenta a grama, que alimenta o antílope, que alimenta o leão, que quando morre volta para a terra de novo. Se isso é levado a sério dentro do universo do filme, Mufasa nunca deixou de existir, ele só trocou de forma. Ele continuou ali, na terra, no vento, nas nuvens, dentro do próprio filho. Dentro dessa teoria, Mufasa não é um fantasma nem uma alucinação de Simba. Ele é literalmente parte do ciclo que o próprio filme passa 2 horas explicando. Um rei que nunca foi embora. Ela só parou de usar um corpo para continuar existindo. Scar planejou tudo desde muito antes. A teoria diz que a morte de Mufasa não foi um plano criado de repente na savana. Foi algo que Scar vinha construindo havia anos, talvez desde muito antes do nascimento de Simba. Pense na cena de abertura, quando o Zazu sobrevoa a savana, cantando sobre quem está fora da linha de sucessão. Scar aparece isolado, comendo sozinho, longe do resto do bando, como alguém que já vive à margem, alimentando o ressentimento havia tempo. Isso não é o comportamento de quem teve uma ideia repentina, é o comportamento de quem já convive com aquilo há anos. Depois tem a cena em que Scar manipula Simba a ir até o desfiladeiro dos elefantes, um lugar perigoso que ele já conhecia bem o suficiente para saber exatamente onde as hienas estavam e como armar a cilada. Ele não improvisa, ele executa. Convence o sobrinho a ir para o lugar certo na hora certa, sabendo que Mufasa ia atrás para salvar o filho. E aí vem o detalhe mais frio de tudo. Quando Mufasa está pendurado na beira do penhasco, gritando pro nome do irmão, pedindo ajuda, Scar não hesita, não parece surpreso, não parece em conflito. Ele sussurra a frase que sela tudo e empurra. Não existe hesitação porque não existe surpresa. Aquilo já tinha sido decidido muito antes daquele segundo. Some a isso a aliança com as hienas. Scar não conhece as hienas de um dia para outro. Ele já tem influência sobre elas, já promete poder, já articula um exército inteiro fora das terras do reino, escondido, esperando-se o momento certo. Isso não se constrói da noite para o dia. Dentro dessa teoria, a queda de Mufasa não foi um acidente aproveitado por Scar. Foi o resultado final de um plano que vinha sendo arquitetado havia anos, esperando só a oportunidade perfeita para ser executado sem deixar rastro. O Círculo da Vida aí é uma prisão disfarçada de religião. A teoria diz que o Círculo da Vida, esse conceito lindo cantado logo na abertura, na verdade funciona como uma ferramenta de controle que mantém cada animal exatamente no lugar que nasceu, sem chance real de sair dali. Repare como a ideia é apresentada para Simba ainda filhote. Mufasa explica que o leão come o antílope, mas quando o leão morre, o corpo dele vira grama, que alimenta o antílope de novo. Então está tudo em equilíbrio, está tudo certo, está tudo em ordem. É uma explicação bonita, mas ela nunca questiona por que o leão está sempre no topo e o antílope sempre embaixo. O sistema é descrito como equilíbrio, mas na prática é hierarquia fixa, disfarçada de natureza sagrada. Isso fica ainda mais claro quando Mufasa mostra o reino para Simba do alto do penhasco, e diz que tudo aquilo que a luz toca vai ser dele um dia. Só que logo depois ele aponta para as terras das sombras e diz claramente que aquilo está fora dos limites, que aquele território não faz parte do reino. Ou seja, mesmo dentro dessa história de equilíbrio universal, existe uma área inteira excluída, marcada como perigosa, onde vivem justamente as hienas, os animais que ficaram de fora da estrutura de poder dos leões. A teoria aponta que isso não é coincidência, é a prova de que o sistema não inclui todo mundo igualmente, ele só inclui quem já nasceu dentro da estrutura certa. E o próprio Scar, mesmo sendo um leão, mesmo tendo sangue de rei, vive marginalizado dentro dessa hierarquia, só porque nasceu em segundo lugar. A ordem natural que todo mundo canta e celebra na verdade, prendeu ele numa posição sem poder just, porque a sucessão já estava decidida antes dele nascer. Dentro dessa teoria,
O círculo da vida não é uma explicação inocente sobre ecologia e equilíbrio. É a forma como o poder dos leões justifica para todo mundo, inclusive para si mesmo, porque a hierarquia da savana deveria continuar sempre igual, geração após geração, sem ninguém nunca questionar. Timão e Pumba escondem um trauma parecido com o de Simba. A teoria diz que a filosofia Hakuna Matata não nasce de um jeito de viver despreocupado por natureza, ela nasce como um mecanismo de defesa depois de anos de rejeição, igual acontece com Simba mais tarde. Reparem como Timão é descrito por Pumba logo quando eles se conhecem. Pumba fala que os outros suricatos expulsaram Timão da colônia, que ele foi tratado como estranho, como alguém que não servia para o grupo. Isso não é mencionado à toa, é a origem de tudo que vem depois. Um suricato que devia viver em colônia, cercado pela própria espécie, seguindo hierarquia e função dentro do grupo, se vê sozinho, rejeitado, sem lugar nenhum para chamar de seu. A resposta dele a isso não é tentar se encaixar de novo, é criar uma filosofia inteira que despreza qualquer tipo de responsabilidade ou pertencimento, como se dissesse que se ninguém quis ele lá, então nenhuma regra daquele mundo importa mais. Hakuna Matata nesse sentido não é liberdade genuína, é uma armadura construída em cima de uma ferida que nunca foi tratada. E Pumba reforça essa leitura de outro jeito. Ele é constantemente humilhado por causa dos gases, motivo de piada, de nojo, de afastamento até dentro da própria selva. A música dele mesmo brinca com isso, mostrando como ele foi rejeitado pelos amigos por causa de um problema que ele não escolheu ter. Dois animais carregando histórias de exclusão se encontram na selva e decidem juntos que a solução é parar de se importar com absolutamente tudo, inclusive com o próprio passado. E quando Simba aparece, ainda filhote, arrasado, fugindo de uma tragédia que ele acha que causou, os dois reconhecem imediatamente aquele tipo de dor porque já vivem dentro dela há anos. Não é acaso que os três se encaixam tão bem, é semelhança de trauma disfarçada de amizade despreocupada. Dentro dessa teoria, Hakuna Matata não é sabedoria sobre viver o presente. É o nome bonito que três animais feridos deram para a decisão de nunca mais encarar de frente a dor de terem sido descartados por onde vieram. Se você está gostando dessa análise, é bem provável que também curta o próximo vídeo do canal. Então já deixa o like, comenta o que achou dessa teoria e se inscreve para não perder o que vem por aí. Nala sabia mais do que aparentava sobre Scar. A teoria diz que Nala não é apenas uma leoa que cresceu junto de Simba e depois foi mandada para fora do território atrás de comida. Ela é, dentro da lógica do reino, alguém que enxergava exatamente o tipo de líder que Scar era antes de qualquer outra fêmea do bando admitir isso em voz alta. Repare como ela reage quando encontra Simba adulto na selva depois de anos. A primeira reação dela não é alívio de matar a saudade, é raiva, é cobrança direta, perguntando por que ele sumiu, por que abandonou o reino, justamente no momento em que mais precisavam dele. Isso não é o comportamento de alguém que só sentiu falta de um amigo de infância, é o comportamento de alguém que estava vivendo as consequências reais da ausência dele todos os dias. Enquanto Simba brincava com Timão e Pumba comendo larvas debaixo de folhas gigantes, Nala estava dentro das terras do orgulho vendo o reino secar, vendo a comida sumir, vendo Scar deixar tudo apodrecer enquanto se escondia atrás das hienas para manter o controle. Ela foi mandada caçar justamente porque a situação tinha chegado num ponto insustentável, o que significa que ela testemunhou de perto, dia após dia, o tipo de governo que Scar exercia. E quando ela finalmente reencontra Simba, ela não hesita em desafiar publicamente Scar mais tarde, encarando ele de um jeito que nenhum outro leão do bando parece ter coragem de fazer sozinho. Isso sugere que ela não só sabia o tipo de líder cruel e incompetente que Scar era, como também vinha guardando esse posicionamento havia tempo, esperando a oportunidade certa de agir contra ele. Dentro dessa teoria, Nala não é só o interesse amoroso que aparece para motivar o retorno do herói. Ela é uma personagem que carregou consigo o conhecimento real da tirania de Scar, muito antes de qualquer outro leão admitir que aquilo precisava acabar. As hienas representam quem foi excluído do sistema, não vilões naturais. A teoria diz que Shenzi, Banzai e Ed não são maldosos por natureza, eles são o resultado direto de anos sendo tratados como inimigos automáticos, só por não serem leões. Repare como Mufasa se refere a eles logo na primeira cena em que aparece. Ele não fala sobre nenhum crime específico que elas tenham cometido contra o reino, ele simplesmente afirma que elas não deveriam estar ali, que aquele território pertence aos leões e que elas romperam uma fronteira que nem foi definida por elas. As hienas nunca escolheram nascer do lado de fora da hierarquia, elas simplesmente nasceram fora da espécie que manda, e isso sozinho já basta para defini-las como ameaça dentro da lógica do reino. Quando Scar aparece oferecendo comida garantida em troca de lealdade,
ele não está corrompendo hienas inocentes do nada, ele está oferecendo pela primeira vez alguma forma de inclusão para um grupo que sempre viveu com fome, no exílio, tratado como praga. Não é justificar as atrocidades que elas cometem depois, é entender de onde vem a disposição delas de aceitar qualquer aliança que prometa comida garantida e um lugar dentro da estrutura de poder, mesmo que esse lugar seja subordinado e cruel. E repare como, assim que Scar assume o trono, ele trata as próprias hienas exatamente como Mufasa tratava, com desprezo, chamando de sujas, empurrando para fora do centro das decisões assim que elas deixam de ser úteis. Ou seja, nem o novo rei realmente as via como iguais, ele só usou a fome delas como ferramenta temporária de poder. Dentro dessa teoria, as hienas não nasceram vilãs, elas foram empurradas para fora do sistema desde sempre, e a crueldade que demonstram no fim das contas é reflexo direto de nunca terem tido, em nenhum momento da história, um lugar de verdade dentro daquele reino. Zazu é o verdadeiro guardião do trono, mais do que qualquer leão. A teoria diz que Zazu, o pássaro sempre tratado como um personagem cômico e obediente, é na verdade a peça mais estável e confiável de toda a estrutura de poder das Terras do Orgulho, mais até que os próprios leões que sentam no trono. Repare que Zazu serve Mufasa com lealdade completa, sobrevoando o reino, relatando cada movimento, cada ameaça, cada detalhe que os leões sozinhos jamais teriam tempo de perceber lá do alto do penhasco. Ele é na prática o sistema de inteligência inteiro do reino, funcionando sozinho, sem exército, sem força física, só observação e lealdade constante. Quando Mufasa morre e Scar assume, Zazu não muda de postura por conveniência como tantos outros fariam, ele continua sendo sarcástico, continua sendo incômodo para o novo rei, continua questionando decisões, mesmo sabendo que isso pode custar caro. Scar chega a trancar ele numa gaiola de ossos justamente porque reconhece que aquele pássaro pequeno representa um tipo de resistência que nenhuma hiena, nenhum leão do bando estava demonstrando abertamente naquele momento. E quando Simba finalmente retorna para desafiar o tio, é Zazu que está lá, ainda preso, ainda irritante, ainda absolutamente leal à linhagem correta do trono, esperando o momento de ajudar. Ele nunca teve poder físico, nunca teve garras, nunca teve o tamanho de um leão, mas foi a única figura que manteve postura idêntica do início ao fim da história, servindo à ideia do reino certo, não o ocupante momentâneo do trono. Dentro dessa teoria, Zazu não é um personagem cômico decorativo, ele é o verdadeiro guardião silencioso da legitimidade das Terras do Orgulho, o único que nunca trocou de lado enquanto todo o resto do reino se dobrava ao medo imposto por Scar. A seca durante o reinado de Scar não foi coincidência climática. A teoria diz que a savana não secou por acaso enquanto Scar governava. Ela secou como consequência direta do tipo de liderança que ele exercia, e o filme deixa isso quase explícito através da forma como mostra o reino indo de exuberante para praticamente morto em pouco tempo. Repare na diferença visual entre o início do filme, com Mufasa no poder, e a fase em que Simba retorna anos depois. No começo, as Terras do Orgulho são verdes, cheias de água, cheias de vida, com animais em abundância reverenciando o novo herdeiro. Quando Simba volta, tudo é cinza, rachado, sem água visível, os animais sumiram, o solo parece morto. Isso não é apenas estética de roteiro para mostrar o tempo passando, é a forma como o filme conecta a liderança com prosperidade da Terra dentro da própria lógica que ele construiu desde o início com o círculo da vida. Se o ciclo depende de equilíbrio, e Scar rompeu esse equilíbrio, matando o rei legítimo fora da ordem natural das coisas, faz sentido dentro da mitologia do próprio filme que a Terra reaja a essa quebra recusando fertilidade, enquanto o usurpador seguir no trono. Some a isso o fato de que Scar deixa as hienas caçarem sem controle nenhum, sem gerenciamento de recursos, nem esgotando presas rapidamente, sem nenhuma preocupação com sustentabilidade do território. Diferente de como Mufasa explicava que funcionava o sistema. A seca, dentro dessa leitura, não é clima aleatório, é o próprio reino reagindo à ilegitimidade do poder instalado ali, como se a Terra soubesse exatamente quem deveria estar sentado naquele trono. E não é coincidência que assim que Simba derrota Scar e assume o lugar correto na hierarquia, a próxima cena já mostra chuva caindo sobre as Terras do Orgulho, o verde retornando, o ciclo se restabelecendo quase instantaneamente. Dentro dessa teoria, a savana funciona quase como um organismo que responde à legitimidade do poder, castigando o reino inteiro enquanto o trono errado permanece ocupado, e se curando no exato momento em que a ordem correta é restaurada. Vale muito a pena aproveitar esse momento para dar uma passada na nossa loja aqui do canal. Tem produto pensado justamente para quem curte esse tipo de teoria e quer levar um pouco disso para o dia a dia.
É só clicar no link que aparece aqui embaixo do vídeo. Rafiki enxerga além do tempo porque já perdeu a noção dele. A teoria diz que Rafiki não é apenas um mandril sábio com poderes místicos meio explicados de forma vaga. Ele é uma figura que vive fora da linha comum de tempo do reino, o que explica por que ele consegue prever, sentir e enxergar coisas que nenhum outro personagem consegue captar. Repare como ele é apresentado, isolado, morando sozinho longe do bando principal, cercado de símbolos, pinturas antigas e um baobá cheio de marcas que parecem registrar gerações inteiras de reis que vieram antes, até de Mufasa. Isso sozinho já sugere que ele testemunhou muito mais história do que qualquer leão vivo no filme. Quando ele descobre que Simba está vivo, ele não recebe essa informação por um mensageiro comum. Ele sente, através do vento, através de sinais que ninguém mais percebe. E quando encontra Simba já adulto, ele não precisa de nenhuma prova concreta para saber quem está na frente dele, reconhece pelo cheiro, pelo jeito de andar, como se enxergasse a linhagem além da aparência física de anos passados. A cena em que ele guia Simba até a poça d'água para mostrar o reflexo do pai reforça ainda mais essa ideia, porque ele fala sobre Mufasa vivendo dentro de Simba, não como metáfora bonita apenas, mas como algo que ele genuinamente enxerga, como se para Rafiki a barreira entre quem já morreu e quem ainda está vivo fosse muito mais fina do que para o resto dos personagens. Dentro dessa teoria, Rafiki não é só um curandeiro engraçado que bate com o cajado na cabeça de quem precisa de um empurrão. Ele é alguém que literalmente vive numa percepção de tempo diferente da dos outros animais. Testemunha silenciosa de gerações de reis, capaz de enxergar continuidade, onde todo mundo só vê fim. O verdadeiro vilão da história não é Scar, é a falta de comunicação entre pai e filho. A teoria diz que boa parte da tragédia de Rei Leão não nasce da maldade de Scar sozinha, nasce de um erro de criação de Mufasa, que ensina Simba sobre poder, sobre território, sobre orgulho, mas nunca prepara o filho emocionalmente para lidar com culpa, perda ou responsabilidade real. Repare como a única grande conversa séria entre os dois, além da explicação sobre o círculo da vida, é justamente sobre as terras das sombras, sobre limites, sobre o que é proibido. Mufasa ensina meticulosamente sobre hierarquia e sucessão, mas em nenhum momento prepara Simba para lidar com fracasso, com erro, com a possibilidade de que algo terrível pudesse acontecer, e não fosse necessariamente culpa dele sozinho. Quando a tragédia acontece e Scar planta a ideia de que a morte de Mufasa foi culpa de Simba, o filhote não tem nenhuma ferramenta emocional para questionar aquilo, para processar aquela informação com mais calma. Ele simplesmente aceita a culpa de forma absoluta e foge. Isso não acontece porque ele é fraco. Acontece porque ninguém nunca ensinou aquele filhote que era possível errar, sofrer e ainda assim continuar por perto para tentar consertar as coisas. A ausência dessa conversa é o que permite que Scar manipule a situação com tanta facilidade, porque ele está lidando com uma criança sem nenhum preparo emocional para desconfiar da própria narrativa de culpa que está sendo empurrada para ela. Anos depois, é justamente esse vazio que Timão e Pumba preenchem, ensinando Simba a esquecer o passado ao invés de processar ele, porque continuam faltando ferramentas reais para lidar com aquilo de frente. Dentro dessa teoria, Scar é o executor da tragédia, mas o buraco emocional que ele explora já existia antes dele agir, criado por uma educação que ensinou Simba tudo sobre ser rei, e quase nada sobre como carregar dor sem se destruir por dentro. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você curtiu essas teorias sobre Rei Leão, não esquece de deixar seu like, comentar qual dessas te deixou mais surpreso e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos assim que saírem. Um agradecimento especial para quem já faz parte da nossa comunidade de membros aqui do canal. Vocês ajudam demais esse projeto a continuar existindo e crescendo. Até o próximo vídeo.